ciclo que estamos chegando, que é o final do ano de 2025. Eu citei aqui na quinta passada que 2025 não volta mais, irmão, nunca mais. Tudo que aconteceu, tudo que vivemos vai ser passado. Mas todo final de ano é o momento de refletir como foi o nosso ano. E nessa noite, irmão, eu quero trazer uma palavra. Na verdade eu tinha preparado outra coisa, e hoje à tarde eu estava em um culto, e o Senhor falou muito comigo sobre terminando bem. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Como nós vamos terminar o ano de 2025? E o convite que eu quero fazer a você, e o tema que eu quero colocar aqui nessa noite é terminando bem. Como nós vamos terminar esse ano? Eu quero ler com você, abra aí sua Bíblia, você que trouxe papel, caneta, Bíblia impressa de preferência, traga ela no domingo, na quinta, na terça, ame ela, risque ela, escreva nela, ame a tua palavra, amém? Ame a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19, vamos ler apenas o verso 30. João, capítulo de número 19, verso 30, diz assim a palavra do Senhor: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Disse Jesus: está consumado, terminado. Feche seus olhos, curve a cabeça. Vamos pedir para que Deus ilumine a exposição desse texto nessa noite e fale com a gente através desse tema. Peça aí para Deus, irmão, vai intercedendo, peça: Senhor, usa a vida do pastor, usa ele, Pai, para falar com a gente nesta noite. Vai intercedendo, vai dizendo: Senhor, usa poderosamente para que eu entenda o teu querer, a tua vontade. Diga: Senhor, vem com a gente nesta noite, ministra sobre as nossas vidas, usa teu servo como um canal de bênção, como instrumento, quebra todo o levante do inferno, toda armadilha de Satanás que impeça essa mensagem de chegar. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesta noite, ministra aos nossos corações, como o Senhor ministrou ao meu, ministra aos corações dos teus filhos, o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Essa é a última frase de Jesus na cruz. Você sabe muito bem que Jesus teve 7 frases enquanto estava na cruz. Ele começa, a primeira frase que ele expressa é um pedido a Deus. E o pedido não é para que Deus tirasse ele da cruz, o pedido não é para que aliviasse a dor dele. O primeiro pedido de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse foi o primeiro pedido de Jesus. E o último, que nós estamos diante dele, nós lemos aqui nessa noite, e é o que vai dar diretriz a nós no tema proposto, terminando bem. A frase que Jesus usa não foi à toa. Jesus exclama: está consumado, está terminado. E o termo grego aqui empregado é a palavra tetelestai, que era um termo muito conhecido, principalmente
para os soldados romanos que estavam ali aos pés de Jesus. Esse termo, ele era usado muito quando alguém tinha uma dívida com Roma, seja uma dívida de impostos, seja uma venda de uma casa que teria que pagar um tributo para Roma. Eles ganhavam uma promissória, e ali, de tempos em tempos, estabelecido, seja semana ou mês, eles iam lá quitar essa dívida. Muitos de nós aqui viveu isso com o carnê das Casas Bahia, lembra? Era o carnezinho, de mês em mês, ia lá. Eu lembro que na nossa infância, nossos pais compravam sapato para nós aqui. Existia uma loja aqui próximo que vendia também no talãozinho, e todo mês meu pai ia lá pagar, todo mês ia lá receber um carimbo, e nesse carimbo era pago, essa parcela foi paga. O tetelestai era usado como esse carimbo do pago no carnezinho. Toda vez que se quitava uma dívida com Roma, era colocado lá, tetelestai, está pago, está quitado, não tem mais dívida. Então Jesus usa um termo que todos estavam acostumados, e ele declara, tetelestai, o que eu vim fazer na terra, eu fiz, eu consumei, eu terminei a obra, e tem uma coisa, foi completa, a ponto do apóstolo Paulo dizer, irmão, que a cédula que era contrária a nós tínhamos uma conta negativa, irmão. Se pegarmos no tempo de hoje, nós abriríamos o aplicativo, espiritualmente falando, nós abriríamos o aplicativo do céu, e a nossa conta estaria negativa, vermelha, com muitos zeros à esquerda, irmão, negativo. Mas Cristo foi lá, diz Paulo, cravou na cruz a cédula que nos era contrária, ele pagou o preço por nós, ele foi até o fim. Jesus, irmão, com a vida de Jesus a gente aprende muitas lições. Jesus, diz Paulo também, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo rei, irmão, ele não veio na terra sentar num trono, ele não veio como um rei, ele veio como um cordeiro. Jesus, irmão, escolheu nascer em uma família pobre, de uma cidade pobre. Ele escolheu, irmão, não escolheu nascer no Albert Einstein, no São Luís. Eu e você conhece a história, e agora o Natal está chegando, para todo lado aí tem lá o presépio, né? Todo lado que você vai tem um presépio. Jesus nasceu numa manjedoura, e eu já contei aqui o que era a manjedoura. A manjedoura era um buraco no chão, aonde os animais comiam. Manjedoura é o que dá origem à palavra manjar, comer, se alimentar. Jesus nasceu nesse lugar, nesse buraco. Não tinha lugar no hotel da época, não tinha lugar nos palácios. Jesus nasceu lá. Mas tem uma coisa, irmão, a estrela o seguiu para declarar: o rei chegou na terra. Ele começa assim, diz Isaías, irmão. Aí eu até me admiro quando Isaías escreve isso, irmão, e eu falo: olha, tem algo que eu me pareço com Jesus. A Bíblia diz, Isaías, que Jesus não tinha parecer nem formosura. Eu falo: glória a Deus que não sou só eu. Isaías diz que ele era homem de dores. Isaías diz que ele viria como um cordeiro. E Jesus foi crescendo, irmão. Outra coisa que a gente aprende com Jesus, eu estou falando aqui, ó, ouça aqui, ó, eu estou falando de terminar bem.
E para a gente terminar bem, com Jesus a gente aprende que os ciclos precisam ser respeitados. Jesus poderia já ter nascido como Adão, irmão. Você já parou para pensar que o único homem que não nasceu foi Adão? Ele já vem pronto. Aí pergunta, tinha umbigo ou não tinha umbigo? Não sei, irmão, no céu a gente vê. Não dá para saber. Mas o fato é, ele já vem pronto com 30 talvez, 18, 40, não sei que idade Adão veio, mas o fato é, ele já veio pronto. Jesus não poderia ter vindo assim também, irmão? Muitos de nós já quer as coisas prontas, muitos de nós já quer vir adiantado, e deixa eu te dizer, o que nasce grande é monstro, irmão. Tudo que nasce grande é anomalia. Tudo que nasce grande é algo, irmão, que não é natural. Jesus veio como um bebezinho, como eu disse aqui, Jesus foi um adolescente, Jesus foi um jovem, Jesus respeitou os processos. Jesus foi de ano em ano aguardando. Por que com 30 anos ele começa o ministério, irmão? Com 30 anos é onde o judeu entende que o homem atinge a maturidade, a maioridade. É onde o judeu entende, o homem já está apto intelectualmente, fisicamente, ele pode agora começar um ministério. Ele pode agora começar um caminho para se tornar um fariseu, um rabi, um mestre. Jesus poderia bater no peito e dizer assim: eu sou Deus, eu vou começar com 15, eu vou começar com 12. A única coisa que a Escritura relata, irmão, é que com 12 anos de idade, quando começa a levar o menino para o templo, Jesus chega também no templo com 12 anos de idade, abre o livro de Isaías e começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar as boas novas. Quando ele fecha, o menino fecha o livro, todo mundo admirado. Mal sabiam eles que o que Isaías escreveu estava se cumprindo aquele dia, irmão. Eu falo a pessoas aqui, irmão, de verdade, que querem, não querem respeitar os ciclos que Deus estabeleceu. Eu falo a pessoas aqui, irmão, que estão chegando nesse fim de ano, bravos com Deus, questionando o Senhor. Irmão, viva o tempo que Deus estabeleceu para você. Hoje, irmão, vai de glória em glória, vai de passo em passo, vai de aprendizado em aprendizado, vai de deserto em deserto, porque quando chegar o tempo, diz o Senhor, vai acontecer. Mas, irmão, não force portas, não force situações, não queira viver o que não é o tempo. Há situações, deixa eu te dizer aqui, irmão, e isso entra na mensagem de hoje também. Há situações que a gente vai precisar resolver, como eu disse semana passada, para não levar para o próximo ano. Esses dias eu estava conversando com um irmão, e ele me relatou: pastor, eu acho que se eu não obedecer e tomar alguns caminhos que Deus tem me falado, eu tenho a impressão que eu vou viver os ciclos tudo novamente. Eu falei: isso não precisa nem de revelação, né? Isso não precisa nem ser profeta para saber.
É isso. Se a gente não obedecer, se a gente não entrar pelos caminhos que Deus já estabeleceu, se a gente, ouça isso aqui agora, ó, se eu e você não terminarmos algumas coisas, concluirmos algumas coisas antes do ano virar, algumas coisas vão se repetir em 2026. Se a gente, ouça isso aqui, irmão, isso falou comigo essas semanas atrás. Se a gente não parar de dar jeitinho para aliviar a dor, para aliviar o que estamos vivendo. Deixa eu exemplificar isso aqui, irmão. Esses dias eu estava retirando um pedido aqui no Carrefour São Caetano. E lá é uma fila tremenda, e eu fico observando tudo. Daqui a pouco entra uma moça jovem, devia ter os seus 40 anos. E ela, irmão, bem vestida, você via que era bem arrumada, mas ela era uma obesa mórbida. E ela estava naqueles carrinhos motorizados. E daqui a pouco ela para e desce daquele carrinho e caminha até uma loja. E o Espírito Santo ministrou o meu coração. Se ela soubesse o quanto aquele carrinho faz mal para ela, se ela soubesse que, ainda que com lentidão e dificuldade, pelo peso que ela tem, caminhar sofrendo com a dor faz um bem tremendo para ela. Mas sabe o que ela procura? Um carrinho que movimenta ela sem esforço. E quando eu vi aquilo, o Espírito Santo falou assim, ó, tem muito crente assim, que para não ter esforço algum, não sabe o mal que está fazendo para a sua vida. Evitar a dor, evitar o sofrimento, evitar dar o passo. O que a gente está buscando, irmão, é conforto. O que a gente está buscando é amenizar a dor, mas muitas vezes não faz a gente chegar onde deveríamos. Pelo contrário, afasta. Faz com que fique mais longe o que Deus tem para nós. Toda vez que a gente quiser aliviar um sofrimento, a gente afasta o destino. Aonde você vê isso? Com Jesus, irmão. Jesus no Getsemane, ele fala o quê? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deixa eu te dizer, irmão, se Deus tivesse ouvido a oração de Jesus e tivesse afastado o cálice, o caminho da graça não teria sido aberto. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão, mas você vai ter que consumar, resolver, terminar algumas coisas antes do ano virar, para que não repita no próximo ano. Jesus espera os 30 anos. Quando chega os 30 anos, ele vai no deserto. Quem conduziu Jesus para o deserto? Quem lembra? Quem é bom de Bíblia aí? O que está escrito lá? O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E lá ele foi tentado, mas não pecou. Você já parou para pensar? Ouça isso aqui, ó. Você já parou para pensar que Jesus se prepara 90% da sua vida para um ministério de 10% só? Jesus prepara 30 anos e o ministério é só de 3 anos e meio. Já parou para pensar nisso? Mas quando ele começa, a gente pensa assim, ó, para ser mais fácil, Jesus poderia ter ido lá na sinagoga, escolhido os melhores mestres. Só tenho 3 anos e meio, talvez ele pensasse.
Vamos começar rápido esse ministério. Vem aqui Gamaliel, vem aqui Paulo, vem aqui, vamos começar. Foi isso que Jesus fez? O templo está ali, os escribas estão lá, ele vai para o outro lado, ele vai para o mercado de pesca. Está lá o homem bruto chamado Pedro, está lá André, Mateus, colhendo impostos, irmão. E foi chamando, daqui a pouco ele chama, irmão, olha só, o mais letrado era Judas, irmão, que era um zelote. O melhorzinho, com mais conhecimento, era Judas. Mas a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele pega esses 12 homens, trabalha neles, implanta neles o reino de Deus. Um falha, que é Judas, mas os outros 11 são formados na escola do Evangelho e levam a palavra de Deus. Tem ciclos na nossa vida, irmão. Jesus respeitou todos. E eu te pergunto nessa noite, como está na sua vida? O que você tem que colocar na balança hoje, irmão? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é como a gente vai terminar, irmão, do que como a gente começou. Melhor é como esse ano vai terminar, irmão. E eu posso dizer, irmão, que eu vou terminar com coisas resolvidas e estabelecidas. E um novo ciclo vai começar em paz, limpo, para o fluir de Deus chegar na minha vida. Eu lembrava hoje de manhã, eu estava fazendo meu devocional. E aí, abri o celular nas fotos, e aí ele mostrou lá umas fotos antigas, irmão. Umas fotos de 10 anos atrás. A Manuela, a cara da Maitê, irmão, se você pegar uma foto, não sabe falar qual é qual. É clone de 10 anos depois. Mas eu olhava, irmão, aonde a gente morava, naquelas fotos, e eu me entristeci, irmão. Eu olhava a situação que a gente vivia. E eu lembrava, eu tinha o quê? 25 anos, 24 anos, e eu falava, Senhor, eu já te servi aqui. Senhor, eu já estava na igreja. Me entristeci hoje cedo, irmão. Eu olhava e falava, Senhor, como eu conseguia viver nessa situação? Senhor, como eu e a minha família vivia aqui assim? Era feio, irmão, o negócio. Eu olhava e aquilo me entristeceu, mas o Espírito ministrou meu coração. Existiam coisas que precisavam ser resolvidas. Não adianta, irmão, ouça isso aqui. Tem gente achando que jejuar, orar, subir monte, levar uma cruz de São Paulo a Aparecida, não sei aonde, sem resolver coisas, resolve, irmão. Você pode ficar 1 ano jejuando, e eu não estou diminuindo o que é o jejum, irmão, entenda o que eu estou falando. Você pode viver 24 horas de joelho dobrado, e eu não estou diminuindo o poder da oração. Eu estou dizendo que se tiver organizado, se tiver tudo no lugar, e você orar, e você jejuar, irmão, como você vai terminar esse ano, irmão? Como está a tua casa? Como está a tua finança?
como está o teu relacionamento com Deus, com a igreja, com a sua família, como está, irmão? Tem gente que é ativista religioso, irmão. Tem gente que acha que se não perder um culto, está resolvido. Tem gente que acha que se orar todo dia está resolvido. Irmão, Deus é Deus de bagunça, irmão? Deus é Deus de desordem, irmão? Responda. Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de desordem, Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Tem gente que faz, acontece e acha que o dízimo dele vai fazer Deus esquecer. Tem gente que faz e acontece e acha que subir no púlpito e pregar, subir no púlpito e louvar, que entregar a cesta básica, que dá, abençoar os outros com dinheiro, vai cobrir e fazer uma pessoa limpa perante Deus. Deixa eu te dizer, irmão, a Bíblia diz que as nossas atitudes são como um trapo de imundície. E você sabe o que é um trapo de imundície? Hoje, nos nossos dias, é o que as mulheres chamam de absorvente. Isaías diz que as nossas atitudes são como um absorvente feminino. As nossas boas obras. O que ele quer dizer, irmão? Não há nada que a gente possa fazer que nos torna apto perante Deus, irmão. Só pela graça. Só pela graça. Mas como o Cauê disse aqui, irmão, há um dispositivo que aciona a graça, irmão. Existe a graça comum, que todo ser humano usufrui. Só existia aquele paralítico no tanque, aquele dia? Só existia ele doente lá, Cauê? Jesus só curou ele? O que ele tinha de melhor? Graça. Agora, Jesus curou ele, mas não fala, pelo menos eu não atentei no texto, que fala que ele foi salvo também. Porque a graça para curar, a graça para dar fôlego de vida é comum até para o ímpio. Até Hitler recebeu a graça de Deus e respirava todo dia. Até Hitler recebeu a graça comum de Deus e os seus órgãos por bom tempo deu saúde a ele. Mas a graça que salva, ouça isso aqui, a graça que salva tem um dispositivo que aciona ela para nós, chamado arrependimento, através da fé. Através da fé, quando nós cremos, a graça que salva é derramada sobre nós, porque se nós crermos que todos serão salvos, nós anulamos a obra de Cristo, irmão. A salvação é mediante a fé. Está dando para entender aqui, irmão, o que Deus está falando com a gente? Deus quer derramar a sua graça. E aí, voltando para o meu testemunho, irmão, está aqui minha família. A Mari viveu mais isso, que é mais velha. Chegou tempo que eu trabalhava de dia no emprego fixo e trabalhava à noite entregando pizza ainda, irmão. Pensa, era sol, chuva, cansaço, e na igreja, e com a razão ainda. Senhor, hoje eu não vou na ceia não, porque eu vou trabalhar, porque eu preciso, né? E deixava a ceia, e deixava de ir para o culto. Estou lá, Senhor. Foram anos lutando, me esforçando com o esforço humano. Só me cansava, só me fadigava, e morava onde não desejava. As contas faziam uma pilha. Tinha mês que a Eletropaulo batia lá.
outro mês era a Sabesp. Irmão, vocês nunca foram pobres assim. Mas eu já era crente, servindo a Deus. O que acontecia então, irmão? O que estava acontecendo então? Sabe o que estava acontecendo? Ano após ano, pendências deixadas para trás. Ano após ano, querendo cobrir, querendo compensar o que Deus tinha dito, o que era para resolver, querendo compensar com ativismo religioso. Eu sou obreiro, eu sou dirigente de igreja, eu sou dizimista, e nada disso resolvia, irmão. O dia que Deus mandou uma ordem explícita, e chegou alguém em casa e disse: olha, Deus está pedindo só mais uma coisa para vocês. Deus está pedindo só mais uma, e vocês sabem o que é. Quando alinhou, irmão, ouça isso aqui, quando alinhou, doeu, irmão, doeu muito, mas quando alinhou, é a mesma moto, é o mesmo trabalho, é a mesma família, irmão, mas a janela do céu foi aberta, e eu estou terminando esse ciclo de 2025, certo que 2026 será um ano que eu nunca vivi, eu e a minha casa nunca viveu, porque, irmão, estamos terminando 2025 com tudo consumado. Resolvido, essa palavra tem que alcançar o seu coração, irmão. Porque se você continuar no ativismo, você vai se cansar, você vai culpar outros, quando na verdade é só voltar e resolver. É só doa a quem doer, doa o que for, irmão. Não importa, irmão. Melhor é agradar quem? Melhor é agradar a Deus do que aos homens, irmão. Você está com medo de homem? Deixa eu te dizer, você devia temer é Deus. Você está com medo do que o homem pode fazer? Você deveria temer do que Deus pode fazer. Você vai poder dizer isso aqui, irmão, essa noite? Estou terminando 2025 com tudo consumado, tudo no jeito. Jesus dá o brado na cruz. Ouça isso, irmão. Não ore por alívio. Não ore por alívio. Não seja como Pedro, irmão. Pedrão puxou a peixeira e cortou a orelha de Malcom. Lembra disso? Jesus aplaudiu Pedro. Nossa, como Pedro me ama, até puxou a espada para mim. Tem crente esperando isso de Jesus. Quando Jesus vê que eu não falto no culto, quando Jesus vê, ele pega assim o comprovante de dízimo e faz igual o Kiko, né? Quando Jesus vê que eu cortei a orelha de Malcom, guarda essa espada, rapaz. Aquele que vive pela espada, morre pela espada. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele mandaria uma legião de anjos aqui. Se eu quisesse. Mas o que eu quero é cruz. E eu termino perguntando aqui, irmão, está aí no texto,
Mas eu pergunto para você, quem matou Jesus? Quem matou Jesus, irmão? Foi os romanos? Foi? Quem matou Jesus, irmão? Com isso, curvou a cabeça e fez o quê? Entregou. A minha vida ninguém tira, ele disse. Eu a dou por amor a vós. Como você vai terminar 2025, irmão? Se coloque em pé, vamos orar. Como você vai terminar esse ano aqui? Não adianta, irmão. Eu já contei aqui. Uma vez eu estava olhando o carro na rua, dia de ceia, na igreja. Essa época aí, irmão. Essa época aí das vacas magras. Mais magra ainda, né? Eu estava lá olhando o carro dos irmãos, na frente da igreja, e eu escuto um barulho. Pá! E o alarme tocando. Na hora eu falei, irmão, foi meu carro. Estava na outra rua de trás. Eu nem tinha visto ainda. Foi meu carro. Dei alguns passos, virei a rua, dito e feito. Bateram, afundaram a porta do meu carro e foram embora. Eu falei, eu vou até o pastor, né? Vou falar com ele. Talvez a igreja ajude, né? A pagar. Estava olhando o carro aqui, né? Pastor, aconteceu isso. Felipe, quanto mais difícil, maior o milagre. Eu falei, é isso? Você tem que dizer isso para mim? Saí e fui para casa arrasado, irmão, decepcionado. Jesus. Só que eu era jovem, irmão. Só que eu estava começando a caminhar com Deus. E Deus tinha um caminho para a minha vida, como Ele tem para a sua também. E o que Ele estava me ensinando é: termine cada ciclo bem. Estamos chegando a um final de um ciclo do ano, irmão. Mas talvez na sua vida seja algum outro ciclo diferente. E Deus está dizendo a nós aqui esta noite: termine bem, irmão. Para não começar algo desalinhado, com pendências. Eu volto a dizer aqui, irmão, o que eu disse semana passada, rapidamente, talvez você não ouviu ou não estava. Josué assume o povo de Israel como comandante. Agora ele está para conquistar Canaã. Ele assumiu o comando. Você lembra a história? Eles atravessam o Jordão. Os homens vão ali com a arca, um de cada tribo. E quando eles pisam no Jordão, o Jordão abre. Deus manda fazer um memorial no meio do Jordão, com 12 pedras. Lembra disso? Aí você acha, Deus está vindo com eles. Quando todos atravessam, irmão, ouça isso aqui, ó. Quando o povo atravessa, está lá do outro lado do Jordão, Deus fala assim, ó, parou. Vocês acham que vai continuar? Para agora. Volta um pouquinho lá. Lembra quando vocês estavam no deserto e eu dei uma ordem lá para vocês? Qual foi a ordem que Deus deu? Pega todo homem e circuncida. A circuncisão era uma aliança de Deus com os judeus. Aí o Moisés e o povo só circuncidou os adultos. Os bebezinhos não, as crianças não. Coitadinhos, né? Só que os adultos guerreiros que foram circuncidados, quando chegaram lá no Jordão, já tinham morrido. Quem eram os adultos agora lá? As criancinhas lá de trás. Aí Deus disse: vocês eram aquelas criancinhas.
vocês não foram circuncidados. Para continuar e conquistar Canaã, vocês precisarão passar pela circuncisão. Eu te pergunto, irmão, a circuncisão é uma cirurgia no prepúcio do homem, na parte íntima. A recuperação é mais rápida em crianças, em bebês ou em adulto? Em criança. Agora os adultos, o marmanjão, teve que ficar de molho, com dor, porque não obedeceram lá atrás, irmão. Escute isso. Há situações que quando é pequeno, está mais fácil de resolver, irmão. Se deixar crescer, ou você deixa de entrar em Canaã, ou você obedece e sofre a dor. Você vai escolher, você quer Canaã? Ou você vai viver nesse ciclo aí, ó, o ratinho naquela rodinha dele lá? É isso que você quer? Se você quer, amém. Mas Deus tem Canaã para nós, irmão. Deus tem promessa. E para isso, vai doer. Na cruz, com dor, irmão. A morte na cruz é asfixia, porque o corpo pende. O corpo pende e sufoca os pulmões. Jesus está ali asfixiado. Mas ele exclama: eu comecei e estou terminando. Está consumado. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Jesus. Estamos terminando um ciclo que é do ano de 2025, Pai. Obrigado por esta palavra que nos orienta, nos ajuda a não deixarmos nada para trás, Pai. A não deixarmos nenhuma pendência, Pai. Para não repetirmos ciclos. Para não repetirmos, Senhor, situações difíceis em nossa vida. Obrigado por nos orientar. Obrigado por nos encorajar com esta palavra a resolver o que precisa ser resolvido, a colocar no lugar o que está fora, Pai. Dê coragem a este povo, dê coragem a cada um de nós, Pai. Não importa quem vai se desagradar, não importa, Pai, quem nós vamos desagradar. O importante é agradar o Senhor. O importante é caminhar na palavra e na promessa que o Senhor fez sobre nós. Nos ajuda, Pai. Eis a tua igreja que está consciente que um velho ciclo está se fechando e um novo vai se iniciar, e nós não queremos repetir as mesmas dificuldades e lutas. Nós queremos zerar a conta para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos ajude, nos oriente, nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Você recebe esta palavra no teu coração nessa noite, amém? Que Deus te dê coragem, que Deus te dê força, que Deus te dê ânimo, em nome de Jesus. Domingo estaremos aqui 9 da manhã, irmãos, amém? Chegue no horário, tome o seu lugar, será um dia de alegria para a glória de Deus. Você crê assim? Amém? Aguardamos você e a sua família em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por este culto, por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele fará em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, graças te damos pelo teu cuidado, por tua palavra, por tudo que o Senhor fez por nós neste culto, Pai. Que possamos levar os ensinamentos, as palavras que foram ditas aqui para o nosso dia a dia. Senhor, que o povo receba coragem, Pai, para colocar no lugar e não deixar, Senhor, o ano virar
sem resolver o que precisa ser resolvido. Meu Pai, nos inspira isso, Senhor, nos capacita através do Teu Espírito a este lugar de organização, este lugar, meu Pai, de consumação daquilo que foi colocado em nossa mão, Pai. Não queremos, Senhor, deixar nada para trás, mas queremos dizer que chegamos, começamos bem e iremos terminar para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção e potente mão, é o que nós te pedimos, crendo e já te agradecendo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós vamos dizer: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão nesta noite em nome de Jesus.